Queridos irmãos, irmãs, queridos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Paróquia Santo Antônio de Itapajipe. Nós já estamos na segunda semana dessas 5 oportunidades semanais que nós temos do tempo da Quaresma. Primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, ele nos traz muitos verbos que nós devemos implantar na nossa vida ou tirar. Verbos importantes para a mudança. Ele chama atenção dizendo: ouvi, presta atenção, magistrados das cidades de Sodoma e de Gomorra. 2 cidades consideradas pecadoras, com muitos pecados. Presta atenção. A forma deles se purificar: lavai-vos e purificai-vos. É como se fosse o nosso tempo da Quaresma, um tempo para nossa purificação. E ele diz assim os verbos: tirai, deixai, aprender, procurar, corrigir, julgar, defender. Tirar o quê? Tirar de nós tudo que é maldade, tirar tudo que não presta da nossa vida. O tempo da Quaresma é para isso, tirar. Deixar de fazer o mal, deixar de perseguir. Nós temos que fazer opções e deixar para trás o que nos faz mal. E também um tempo para aprender. Quem acha que ainda não tem nada para aprender, não serve mais para nada. Todo mundo, até o Papa, tem que aprender, porque a palavra, quando é proclamada, ela é sempre nova. Ela foi escrita há muito tempo, mas é Deus falando hoje, na história de hoje. Quem é aberto, aprende com a palavra hoje. A Quaresma, portanto, é um tempo para aprender. Aprender a ouvir a Deus. Procurai o direito. Quanto de nós não fica procurando coisa errada? É a hora de procurar a coisa certa. Corrigir, talvez seja uma das coisas mais delicadas, né? Um tempo que ninguém gosta de correção. Se corrija primeiro, porque nós temos um pouco de senso, mas às vezes é bom fazer uma experiência como se fosse a janela de Johari, o que você sabe de você, mas ouvir também o que o outro pensa de você, e fazer uma soma, analisar, que nós precisamos de correção também. Quem aceita a correção, cresce. O orgulhoso nunca aceita ser corrigido. Julgai a causa do órfão. Quem é cristão deve se comprometer com os pequenos e excluídos da sociedade. Que bom seria, né? Que todo cristão doasse um pouco da sua vida e da sua inteligência. Como o mundo seria diferente. Que nós tivéssemos advogados, como por exemplo São Thomas More, que em muitos casos ele não cobrava, atendia os pobres como forma de caridade, cobrava dos outros, ajudava aqueles que não tinham instrução a procurar o que era direito para eles. Essa é uma nova sociedade. Ajudar quem não tem clareza das coisas a ter. São José Moscati e São Brás foram médicos. A história de São José Moscati conta
que ele muitas vezes dava os remédios para os pobres, porque não tinha condições de comprar, quando a Itália vivia uma grande crise. O que nós temos feito com as nossas profissões, com a inteligência que Deus nos deu? Temos que ajudar quem precisa. Quem não tem muita instrução, ajude. Quem não sabe que isso é direito, ajude a pessoa a se esclarecer. Isso é caridade. Defender a viúva significa defender os mais pobres. E a primeira leitura termina assim: ainda que vossos pecados sejam como púrpura, ou seja, vermelho como carmesim, ou seja, a púrpura, o carmesim, é algo muito forte, é uma cor muito forte, é um vermelho. Além de seu pecado seja o mais forte, ele vai se tornar branco como a neve. Domingo passado nós ouvimos o evangelho da transfiguração. Jesus se transfigura de luz, roupas, vestes brancas. Nenhum pecado pode ser superior ao perdão de Deus. Mas nós precisamos ter coragem de mudar, dar passos. O evangelho de hoje, Jesus está falando para dois grupos. Ele está falando para a multidão e está falando para os discípulos. E no meio dos discípulos estão os apóstolos, aqueles que vão dar continuidade à missão de Jesus. Discípulos e apóstolos, Jesus fala e faz uma crítica aos mestres da lei e aos fariseus. Quem são esse grupo? São aqueles que têm autoridade religiosa, alguns também têm autoridade política, para ensinar a lei. O livro da lei são os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro deles é chamado de Torá. Lá está o Pentateuco. E também ensinar o que foi dito pelos profetas. Eles têm essa autoridade religiosa. Eles estudaram para isso. Só que Jesus fala assim: ouvi o que eles falam, observam o que eles falam, procure fazer o que eles falam, mas não vivam como eles vivem. Jesus muitas vezes fala da nossa incoerência, do que nós falamos ou pregamos e como nós vivemos. É muito triste nós, ministros ordenados, padres, por exemplo, que muitas vezes não conseguimos viver o que nós falamos, não conseguimos testemunhar o que nós pregamos. Mas ao mesmo tempo, todo batizado deve ser profeta. Muitos pais também não conseguem dar testemunho, falam uma coisa e dentro de casa é outra. Os filhos não conseguem observar. Muitos de nós, de pastorais, de movimentos, às vezes falamos muito bem aqui e lá fora tratamos mal os nossos empregados, desrespeitamos os outros, queremos privilégio nos lugares. Então Jesus vem falar um pouquinho para a gente abaixar a bola hoje. E é muito triste também quando o cristão é muito fraquinho e idolatra muito o padre ou um leigo que fala bem, e depois quando o padre erra ou o leigo, a pessoa se decepciona de uma tal forma que às vezes deixa de até vir na igreja. Ouve primeiro a Deus, é Ele que a gente está seguindo. Mas isso é bom para ver quem que a pessoa segue. Quem a gente segue nunca erra. Ele deu a vida por nós, que é Jesus.
o bom cristão e o bom paroquiano é aquele com o seu testemunho de vida ajuda o seu padre a ser mais santo. Eu já fui muitas vezes santificado, vendo tantos leigos que rezam de uma maneira tão bonita, que dão um testemunho tão bonito, às vezes cuidando de doentes em casa, que dá uma lavada na gente. Eu, quando vou em casa, eu posso ter vergonha, né? Meus pais acordam cedinho, 6 horas ou antes, e já estão lá rezando o terço os dois juntos, né? Então, valorizar esses testemunhos, rezar para os ministros ordenados serem ungidos, sejam fortificados nesse mundo tão dividido, e que possam todos nós pregarmos e vivermos o que falamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.